Chega um momento muito importante também, todos são importantes, mas é um momento sublime, um momento da palavra do Senhor. E cada vez que eu subo aqui, eu lembro, desde 1994, ainda na congregação, um cargo de liderança, a igreja, essa jornada de 28 anos, vamos dizer assim, desde a congregação, a casinha a gente chama até agora. 28 anos, tem uma história para contar, da misericórdia de Deus, da bondade. Ver a família crescendo, ver Deus separando diáconos, separando pastores, trabalhando, mas eu sei que tudo isso é a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor que são as causas de sermos consumidos. E cada vez que eu subo, seja para ministrar ceia ou para trazer a mensagem, eu sei da responsabilidade que tenho, o tamanho dela, e não falar o que eu quero falar, mas dizer: Senhor, usa a minha vida e que seja para a glória do teu santo nome. Porque se for do pastor, não passa desse teto. Mas quando é de Deus, tem mudança, tem mudanças. O nome do Senhor é glorificado, vidas são tocadas e Deus vai transformando. Porque a transformação, a edificação da igreja não é obra de um homem. Não. Pode ter 50 anos de evangelho, 100 anos, pode ser um Matusalém dentro da igreja. Só Jesus pode fazer a obra. As credenciais não estão no tempo, mas o tempo conta uma história. O tempo conta uma história de trabalho, de amor, de graça, de desejo de fazer a obra do Senhor. Tem um cantor antigo, ainda acho que é adolescente, talvez Rejane Barros e outro tempo, parece que é Carlos: Pai do céu, me ajuda a levar minha cruz, a dizer esse mundo imundo, e provar para esse mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, quantas vezes eu tento acertar, mas eu erro. Me perdoa porque eu não sou de ferro. Me ajuda a aprender a lição. Pai do céu, me perdoa embora eu não mereça. Eu não sei se ele fala de perder a cabeça, que eu não me lembro direitinho, né? Mas é isso, gente. Você não é de ferro, nem tente bancar Mulher Maravilha, Homem de Ferro, não tem não. E vivemos pela graça do Senhor. Diz assim: só misericórdia na tua vida, porque é só misericórdia. Mas vamos para a palavra? Vamos lá? Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. 3:23, muito conhecido. Eu chamo a atenção de todos para a meditação na palavra do Senhor. Está aqui no Data Show, a gente aqui colocou. E gostaria, nesse momento, de que todos os irmãos lessem bem forte, sentado mesmo, mas bem forte. Vamos lá? Pai querido, quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim. Mais que o Senhor fez aquele momento, aquele santuário para ele viver com a esposa, mas ele desobedeceu. A desobediência levou o Senhor a tomar atitude. Até hoje é assim. Por mais que o Senhor ame o homem e ama, o Senhor é Deus de justiça. Tu és o Deus que tem uma recompensa do salário do pecado, do abuso da liberdade, e sem temor a Ti, ó Pai. E nesta noite, ó Pai, a palavra nos confronta a todos nós que estamos aqui na EBT, os que estão nas redes sociais, onde estiver uma pessoa escutando. A Tua palavra diz que todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Foram afastados da glória de Deus, foram expulsos da presença do Senhor. Por mais que alguém diga e sei que Deus é pai, não é padrasto, todo esse discurso, a Tua palavra diz que não tem harmonia o Senhor com o pecado. A Tua palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não está o seu ouvido que não possa ouvir agravado, mas é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. O pecado deixa o homem na lona, no banco, no chão. Não tem força mais para levantar, para cantar, para pregar, para falar de amor, porque está caído. Mas a Tua palavra também nos diz que uns encurvam-se e caem,
mas nós nos levantamos e estamos de pé, ó Pai. Porque, ó Deus, alguém já disse que o cair do homem que é aí mesmo, mas é o Senhor que levanta, Pai. E quantos nesta noite estão de pé na Tua presença? Já cearam, pregam a palavra, louvam o Teu nome, são pessoas cooperadoras, ó Pai, são servos do Teu reino, ó Pai. E apesar de estar nesse mundo tão duro, Pai querido, dá uma orientação especial, específica para esta noite, porque o Senhor tem feito isso ao longo desses anos, a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada matinal, a cada momento evangelístico. O Senhor tem sustentado a Tua igreja, ó Pai, e não será diferente nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti, ó Pai, a minha vida em Tuas mãos. Me usa, Pai, conforme a Tua graça e misericórdia, porque Deus, eu me sinto, sempre eu penso assim, como um vaso nas Tuas mãos, ó Pai. E o Senhor tem usado ao longo desses anos, por misericórdia e pelo Teu amor. E eu me sinto muito feliz, ó Pai, das oportunidades que o Senhor tem me dado. Obrigado. Que nesta noite, ó Pai, todos nós possamos reconhecer, ó Deus, sobre esse assunto e sobre o pecado que tem destruído a tantas vidas. Agora há pouco na ceia falamos que uns estão fracos, e não são poucos que dormem, porque tem uma vida, Pai, distante de Ti. Que esta noite seja uma noite de aproximação, que essa noite seja uma noite de reconciliação, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, ó Pai. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ó Pai. Então, Pai, vem trabalhando, operando segundo a Tua vontade. Não é a vontade do homem, é a Tua que prevalece. Obrigado, ó Pai. Ajuda-nos a entender a Tua mensagem, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, o livro de Romanos é impressionante quando fala da armatologia, é a doutrina do pecado. Ele trata desse assunto. Alguém já disse que é um dos livros mais doutrinários, que fala sobre a justificação pela fé. Fala sobre o pecado, sobre a queda do homem. O apóstolo Paulo trata desse assunto nas páginas deste livro, desta carta. E no versículo de número 12, 5:12, ele diz assim: porque pelo homem, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A igreja pode ler esse texto comigo? Vamos lá? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Ele vai falar que todos foram encerrados debaixo da desobediência. Sabe quem era você? Quem sou eu? Quem éramos nós? Alguém escravizado, desobediente e sem querer acordo com Deus. Andava segundo o seu bel prazer. A palavra venamente dizia: agora não, agora você é redimida, você é redimido. Agora nós somos novas criaturas. Ô pastor, e somos pecadores? Sim, pecadores remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Alguém que não tem prazer no pecado, pode até pecar. Lembra daquela música? Porém Jesus não esquece do pecador que padece, mas não tem alegria. Esses pedacinhos ajudam tanto, né? Ele até peca, mas não tem prazer mais no pecado. Não se sente bem numa vida de pecado. Não se sente bem numa vida de desobediência. Porque agora é de Deus, pertence ao quadro do céu. É alguém que vai morar na eternidade com Deus. Ele, poxa Senhor, falhei de novo. Aí quase parando, sem força e vigor. Aí a ler a palavra. Aí quando você lê a palavra, encontra bastante poder. É lendo a palavra, eu não disse fazer outra coisa não, é lendo a palavra. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E vê que o pecado ficou. Isso. Tudo já sou teu.
e saber que dele não lembra. Eu canto. Nenhuma condenação há. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para os que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Volte para o capítulo 3 de Romanos. Eu queria ler sobre esse tema do apóstolo Paulo, falando sobre o pecado e a queda do homem. No capítulo 3, um contexto geral, versículo de número 9. Veja, a partir do verso 9, o que é que Paulo trata? Vai falar no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 8, sobre essa nova criatura que agora é batizado, transformado por Deus. Vai falar em Coríntios, quem está em Cristo é uma nova criatura. Mas vamos para o capítulo 3, versículo 9. O que é que está escrito? Vamos lá? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, ninguém mais importa, todos pecadores, todos. Mas vamos continuar, versículo número 10. Como está escrito, mais uma vez, como está escrito, veja a mensagem do Evangelho, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de quê? Amargura. Abre a boca só para amaldiçoar. Olha a situação do homem. Os seus pés são ligeiros para derramar o quê? Sangue. E quando estamos aqui, quantas pessoas estão agora tombando sem vida? Tem gente matando aí, muita coisa. Vamos adiante. E seus caminhos? A destruição e miséria. Pesado, né? Paulo disse que no caminho dessas pessoas que são destituídas de Deus, que se afastaram, que estão longe, agora é uma vida de miséria. Veja que nota saiu. Vizinhos que desde criança viviam juntos, tiveram uma briga por conta da questão política, me parece, e deram uma facada no pescoço. Que notícia triste. O outro também foi esfaqueado. Um já foi a óbito e o outro está ruim lá. Aí o repórter diz, eles eram bebês, já eram vizinhos. Amigos desde criança. O que é que está acontecendo com esse mundo? Caminhos de destruição, caminho de violência. Não conhecer o caminho. Paulo está falando do homem caído, gente. Daquele homem que não é o caso da igreja. Nós somos nova criatura. E precisamos lembrar o que a palavra de Deus diz. Vamos continuar. 18. Não há temor de Deus diante dos seus. Não tem temente ao Senhor. Essa mensagem, os púlpitos precisam pregar. A mensagem do homem sem Deus, do homem vingativo, do homem cheio de rancor, de ódio. Não tem caminho de paz. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Esse assunto é muito extenso. Versículo 20, a igreja pode ler? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo testemunho da lei e dos profetas. Verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Verso 23, bem forte. Porque todos pecaram. Paulo vai tratar desse assunto no capítulo 8 inteiro, mas no capítulo número 5 ele começa dizendo: justificado pois pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz com Deus, essa justificação vem de Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo nós estamos perdidos. É Ele o Cordeiro de Deus, é Ele quem perdoa pecado. Pedro disse em alto e bom som: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja prega isso. Jesus Cristo é a nossa única esperança. O homem está destituído, o homem foi expulso. Tem uma música bem bonita que a juventude canta, já. O meu orgulho me tirou do jardim, não foi uma coisa assim? Tirou do jardim. A sua arrogância tira a gente da presença de Deus. E Deus, Ele quer você de volta, porque o pecado leva o homem à morte. Queridos irmãos, esse texto é tão forte. Paulo ele vem dizendo, sendo justificado, no verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Irmãos, Deus tem sido paciente comigo, Deus tem sido paciente com você, sobretudo aquelas pessoas que teimam em andar na contramão da palavra do Senhor, porque Deus ama. A gente vê Joel dizendo que Deus está chamando para um arrependimento sincero, de rasgar não roupas, mas o coração, que Deus vai atender. Mas quando houver essa sinceridade, senão a praga continua, o gafanhoto, as tristezas, tantas coisas, o infortúnio da vida. Nós precisamos andar com Deus, precisamos andar com misericórdia. Alguém já disse: se eu estou com Cristo eu sofro, se eu estou sem Jesus também eu sofro, pastor. Sabe de uma coisa? É melhor sofrer com Jesus, porque Jesus dá vitória. É melhor estar na comunhão com o Senhor, buscando a presença de Deus. Irmãos, em todo o livro de Romanos, Paulo vai tratar desse assunto. No capítulo 8 ele diz assim: Deus prova o amor para conosco, 5:8, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A mensagem do Evangelho fala do homem mau. A mensagem do Evangelho fala do homem pervertido, distante de Deus. O capítulo 1 de Romanos é uma afirmação da destruição do homem pela prática da depravação total. O homem é um ser depravado, longe de Deus, e que pela sua religiosidade e pelo seu tempo de igreja, nada disso salva. Quem vai salvar é Jesus Cristo, quando o homem se arrepende dos seus pecados. A palavra de Deus é muito clara, e eu confesso que quando estava lendo, tem tantos textos que eu poderia utilizar nesta noite, de homens, de mulheres que reconheceram o seu pecado e tiveram uma vida transformada. Era uma vida agora que o Adão velho já não tinha mais lugar, nem a Eva, mas agora uma pessoa, uma nova criatura. E Paulo fala sobre isso. Todos pecaram, afastados foram da glória de Deus. O comportamento de uma pessoa que vive na carne, no pecado, é diferente do comportamento de uma pessoa que anda com Deus, que vive com Deus. É preciso, irmão, estabelecer, invocar, porque a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Apesar da gente amar a igreja do Senhor, infelizmente o próprio Cristo disse que no meio do trigo vai aparecer o joio, vai aparecer situações, e a igreja precisa perseverar. E ele até orienta que não arranque, estão crescendo. Por incrível que pareça, o joio também cresce, mas haverá o momento do acerto de conta, haverá o momento do juízo. Por isso que a Bíblia recomenda, enquanto é tempo oportuno, possamos buscar o arrependimento e uma vida com Deus. O Evangelho é bem claro, irmão. Pastor, é fácil? Não. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus foi quem disse isso, porque eu digo a vocês, muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. A porta é tão estreita que o nosso orgulho, a vaidade não consegue passar, é estreito. É preciso renunciar, é preciso deixar a força da carne, da intriga, dos conflitos, e buscar em Deus a paciência. E você pergunta: pastor, é fácil? Não, não é fácil.
Mas com Cristo a gente consegue. Com Cristo é possível. A graça dele, nós somos servos do Senhor. A semente do nosso coração não permite mais viver uma vida de histórico, de pecado, de tantas coisas que não agradam ao Senhor. Paulo vai tratar isso o tempo todo em Romanos. Eu me lembro que muitas turmas de candidato a batismo, batizei muita gente nesse ministério, nessa igreja. Eu sempre falava sobre o capítulo 8 de Romanos, quando Paulo, capítulo 6, que ele estabelece a diferença. Irmãos, e por mais que a gente ensine, por mais que a gente, vai encontrar resistência. Pessoas que passaram por essa classe, pessoas que passaram pelo batismo, pelo discipulado, tanto tempo na igreja, mas parece que volta os rudimentos antigos, porque o coração está aberto para estabelecer e fazer acepção. É tão sério. Paulo disse assim: eu conheço. Ele sabia do pecado, é o que ele era. Ele fez: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu queria, com a permissão de Deus, que os irmãos entendessem, tratar de um personagem que eu preguei recentemente sobre ele, Davi. Também, incrível que pareça, no chá foi citado também Davi, que depois que teve o encontro com Abigail, acalmou o coração. A gente precisa acalmar o coração. Acalma o teu coração nesta noite. Acalma a tua alma. Começa a semana de bênção, de paz, de boa. Acalma teu coração. Arreia as armas, para ela, que Jesus Cristo, Ele te dá vitória. Dá vitória a mim e a você. E a gente encontra um grande guerreiro, Davi. E eu pensei justamente em Davi, porque eu tenho pelo menos 3 salmos que falam da luta desse homem contra o pecado. E ele é alguém que reconhecia, apesar de ser um rei, um monarca famoso, um homem poderoso, quando ele era confrontado com Deus, ele caía na terra, ele se ajoelhava. E às vezes, irmãos, nós estamos sendo chamados a atenção por Deus, a gente fala: não, nem ligo, continua com o mesmo comportamento, até o dia do encontro com Deus. Porque Deus, Ele tem várias formas de nos avisar, mas a nossa mente pode estar até cauterizada: eu não estou fazendo, está errado, e vou continuar fazendo. Não importa o que o teu líder, o que o teu pastor fale, te oriente, é o teu coração que vai continuar nesse mesmo caminho da teimosia. É um coração que às vezes não está aberto para o aprendizado, não é flexível, o coração está de pedra, não quer entender, e às vezes pode até aumentar o aborrecimento, até o dia que vai encontrar com Deus, porque Deus, Ele sabe como acalmar e como trabalhar no nosso coração. Davi, um dos salmos que eu escolhi, foi quando Davi confessa seu pecado, e a gente está aqui diante de um rei famoso, guerreiro, estava num poder, que irmão, quando as pessoas estão no poder mudam, começa a mudar. Mas Davi, ele era um homem poderoso, ele podia matar o santarrão Natã, que veio denunciar o pecado dele, mas ele se jogou no chão e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia, e quando aquela mulher Abigail foi usada por Deus, ele fez: bendita és tu, porque tu agora evitaste derramar sangue. São pessoas que ouvem, as pessoas do bem. Cuidado com os conselhos que você tem recebido. Podem ser pessoas que andam no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, e não tem nada bom para te dizer, senão peçonha, senão veneno, senão fúria. Tu, mulher de Deus, tu, homem de Deus, foge desse contato, pede a Deus misericórdia. Não deixa de falar, fala e ora, mas não tem muita aproximação, porque Deus já mostrou, e tem coisa que só quem faz é Deus, irmãos. Vou dizer a você, não tem ninguém impossível de ser salvo nem resgatado, mas tem coisa que só o Espírito Santo de Deus pode mudar na vida do crente. E Davi diz algo que me chama a atenção, capítulo 51, Salmo 51, vamos colocar aqui que eu quero ver alguns aspectos deste homem que não estava na miséria. Geralmente as pessoas ficam pianinho, fica mais mansinha quando começa tudo errado, a finança tudo despenca, enfermidade, aí fica crente, ou fica, e vem um gafanhoto. Mas me parece que Davi estava com saúde, estava no trono, e quando foi confrontado, veja o que ele disse: tem misericórdia de mim. Ele publicou esse salmo: tem misericórdia de mim. A igreja pode ler comigo esse versículo? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. A gente que lê um pouco a história de Davi aprende muito. Davi pecou com aquele recenseamento, Deus tinha avisado a ele, mas ele pecou. Depois Deus foi a ele, ele começou a se humilhar,
Ele ofereceu sacrifício. Quando Davi coabitou e adulterou, Deus também mandou o profeta lá e falou para Davi. E Davi, quando se arrependeu, o filho nasceu, adoeceu. Davi começou a insistir, começou a jejuar, mas não tinha jeito. Deus tirou aquela criança. E depois ele fez a barba, começou a trabalhar. Ele falou: oxê, o menino morreu, tu estás a ela. Eu falei: não, porque enquanto está vivo, eu estava orando ao Senhor, porque eu sei que Deus é misericordioso e pode mudar. Você está viva? Você está vivo? Deus pode mudar tudo na tua vida ainda. Deus pode mudar tudo aquilo que você diz: não muda não, pastor. Muda, porque para Deus nada é impossível. Ele entra dentro da tua casa com poder, com glória, e Ele muda. Para Deus nada é impossível. E Davi, ele pediu misericórdia, e ele diz no versículo 2, eu queria que a igreja lesse bem forte esse verso 2: lava-me completamente da minha e purifica-me. Era ungido, tinha recebido a unção por 3 vezes, um homem de Deus, mas ele reconheceu o seu pecado, a sua falta, e pediu misericórdia a Deus. Lava-me completamente, não me lava parcialmente, mas completamente do meu pecado, purifica-me. Verso 3, a igreja, vamos lá? Porque eu conheço meu pecado está sempre diante de mim. Tem coisa que a gente sabe, é só fazer uma reflexão. A falha é essa, eu conheço, eu reconheço. Mas enquanto a gente cuidar na dureza do coração, aquela porta não se abre não. Deus vai começar até a fechar a porta. Você sabe disso ou não? Até reconhecer. Deus tem feito isso. Quando a gente lê na Bíblia, Deus amando um povo, vai botando fome na mesa daquele povo. Deus fechou a porta. E a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Se tem porta fechada por causa do pecado, é bom que confessar. Porque não adianta. Pode juntar todo mundo para orar por você, mas se está no pecado, tem que deixar o pecado. Deus, usando o profeta Joel, disse: eu quero derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, mas primeiro eu quero tratar. Deus não quer derramar de todo jeito, tem que ter uma vida realmente de conversão genuína, arrependimento sincero. Depois desse tratamento, Deus enche a tua vida de graça e de alegria e de poder. Agora precisa pedir perdão. O tempo todo Joel fala sobre isso, e ele diz assim: eu conheço o meu pecado, eu conheço, está sempre diante de ti, diante de mim. Versículo 4, igreja, bem forte, vamos lá? Contra ti e fiz o que os teus olhos é mal. Verso 5: eis que em iniquidade fui formado. A concepção que Davi tinha da carne, do pecado, todos nós somos pecadores. Às vezes a gente diz: não tem um pecado. Não tem, irmão. Todos pecaram, todos nós somos falhos. Agora precisamos nos aproximar do Senhor. Sabe o que Davi, o poeta, diz no Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração. Por quê? Quando a gente está na palavra, quando a gente está na oração, quando a gente está naquele sacrifício, Deus já começa a trabalhar, e você vai ter repúdio daquilo que é errado, você vai andar com a verdade, você não vai sair atirando, julgando não, você vai falar o que é reto, diante de Deus, e Deus vai se agradar disso. Tão ruim quando a gente começa a fazer juízo: eu acho que é isso, eu penso que é aquilo, é isso que estão fazendo, e Deus examinando. Aí a Bíblia diz que nenhuma palavra frívola que a gente diz diante dos homens vai ser réu de juízo, Deus vai julgar. Por isso que é uma noite também de a gente pedir perdão. Eu continuo aqui nesse salmo, porque eu quero chegar num ponto onde Davi, ele fala, versículo número 6: eis que tu amas o quê? E no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7: purifica-me como isopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Deixa eu dizer uma coisa a você: você sabe que Deus quebra a gente? Quebra. Ou não? Ele não quebra o vaso? É tanto Ele está quebrando, está amassando, Ele está tratando. Não é impossível Deus não tratar. Quem é de Deus vai ser tratado. Quem não é de todo jeito. No capítulo 13 de Romanos, diz que a disciplina, a princípio, aliás, em Hebreus, não parece ser boa,
mas Deus está tratando. É muito ruim. Eu não gosto de ser chamado a atenção. Eu não gosto de ser repreendido. Eu não gosto de ser repreendido. Quem é que gosta? Mas Deus às vezes repreende porque ama. A gente tem que entender. Quando a gente procura sabedoria, a gente vai agradecer. Quando permanece na teimosia, é desse jeito que eu continuo. Goste quem gostar, doe quem doer, e Deus está comigo. Aí fica difícil por conta do orgulho. Davi, ele caminhando, pedindo perdão o tempo todo, ele colocou esse salmo. Eu gostaria de dar um salto nesse salmo, no versículo, vamos ver o versículo 9. Versículo 9, a igreja comigo, vamos lá? Esconde a tua face e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o que é que Davi pede a Deus para criar nele. Verso 10. Cria em mim, ó Deus. Essa é uma oração de Davi. Pode ser a minha oração também, a sua nesta noite. Ele está pedindo para Deus criar, transformar o interior dele. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito de retidão, um espírito de justiça, não a minha justiça, a tua justiça. Seguindo em frente, irmãos, ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o quê? O teu Espírito Santo. Torna a dar-me o quê? A alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Você lembra às vezes assim, recorda? Às vezes a gente, no longo dos anos, a gente vai vendo isso. Pessoas que eram tão alegres na pregação, no louvor, na comunhão. Aí depois, olha, vai se afastando. Aí passa para o segundo banco, o terceiro, o quarto. Aí vai para o último, eu estou falando assim em tese. Aí daqui a pouco, se tiver um lugar lá fora, fica lá no armazém do outro lado. Porque já não aguenta ficar muito perto mais. É muito difícil. Mas antes, quem foi que te tirou do primeiro banco? Foi Deus? Ah, foi o pastor? Tem certeza? Ele tirou e te botou no terceiro banco? Eu nunca pensei nisso que me deu, mas não é. Talvez, não foi Deus, talvez seja eu mesmo que estou passando esse momento e Deus está tratando. Deixa eu dizer uma coisa a você: Deus quer você mais perto dele. Tem gente que se diverte com tudo que o pastor prega, né? Mas fique pensando nisso. Deus está chamando você. E eu creio que Ele está chamando a mim também nessa noite. O que parece ser engraçado hoje, não sei se você vai rir tanto amanhã. É, irmão. A gente está aqui pregando e a gente vê coisa. Eu digo: Jesus. Muito divertido. A hora da mensagem eu já vi alguém dizendo que é hora de chorar e pedir a Deus misericórdia. Mas está engraçado, né? Davi chorou. Me dá de novo alegria. Quem perde alegria é porque perdeu, não é? Perde aquela comunhão, perde aquele amor. E às vezes a gente pensa que a mensagem é para visitante. Pode ser também. Mas essa mensagem é para mim, para Marisa. Eu imagino que pode ser para você também, para cada um de nós. Por isso que olhe, aproveite esse momento. Desde hoje a gente já tomou ceia, falou em comunhão, falou em examinar, mas parece que é a mesmice, né? E Davi termina dizendo assim, irmão: torna-me a dar a alegria da tua salvação, e me sustenta com espírito voluntário. Aí o versículo 13 diz: então, depois desse quebramento, depois desse ensinamento, depois desse tratamento, eu ensinarei a quem está transgredindo os teus caminhos. E sabe o que é que vai acontecer? Os pecadores vão voltar para ti, se converterão a ti. Às vezes, sabe onde estão os pecadores? Dentro da própria casa. Pessoas que perderam a alegria. Está dormindo do teu lado, perderam a alegria. E por favor, não diz que a culpa é da tua mãe nem do teu pai. Para com isso. Que a culpa é do diácono, do pastor. Não, pelo amor de Deus, não diz isso não. Onde é que estão teus filhos nesse momento? Onde é que eles estão? Sabe, você que tem muita mãe aqui, pai orando. Hoje eu imaginei o coração de pastor Abisaí, vendo a Heloísa dando os primeiros passos.
E eu terminei vendo o coração de um pai, agradecendo e fazendo uma oração. Você não sente falta dos seus filhos nesse lugar não? Do púlpito? Quem sabe que quando criança até vinham. Está na hora da gente pedir a Deus, Deus, aí a risada vai se transformar em choro. E dizer, Deus tem misericórdia de mim. Eu tenho um sonho com a igreja. Quando eu estiver pregando, a igreja esteja intercedendo, orando, deixando as paralelas. Eu tenho um sonho de ver a igreja clamando ao Espírito Santo. Usa teu servo. Que não é fácil chegar até aqui não. Talvez você nunca veio pregar um domingo à noite. E talvez, quem sabe, nunca virá. Só se Deus permitir. E se um dia chegar, você vai ver o que é gargalhada nos bancos, conversa, paralelas, como entristece a vida de quem está se preparando para trazer a palavra. Mas talvez seja uma coisa tão insignificativa para você. Davi, ele termina dizendo assim, eu vou ensinar. Quando o Senhor me transformar, eu estou apto para ensinar. Eu vou ensinar os teus caminhos e os pecadores se convertam a ti. Livra-me, ó Deus, dos crimes de sangue. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu poderia continuar no Salmo 32 e poderia entrar pesado no Salmo 38. Um dia você lê esse Salmo, a vida de Davi. Queria que a igreja ficasse em oração neste momento. Estou vendo, são 8 horas. Por favor, se possível, não saia agora do culto. Por favor, também, é um favor que eu estou pedindo. Talvez um dia Deus faça isso. Fique em oração. Em oração, igreja. Tem alguém aqui que você nem imagina, chegou com a mente pesada, a vida não está bem, tem uma aparência, mas não está bem. Mas nessa noite viu que todos pecaram, pastor, foi. E o que foi quando se afastaram de Deus? Eu quero voltar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Você quer essa vida eterna? É uma vida muito mais do que estar com o nome arrolado na igreja. É um mensageiro do céu que prega a palavra do Senhor. E eu vou direto ao ponto, que a igreja está orando e a gente também está. Eu estava com o corpo diaconal todinho orando antes de entrar aqui. Nós estávamos clamando por esse culto. E eu queria perguntar humildemente, onde você estiver, você entendeu essa palavra? Quem é você que quer voltar? Você reconhece, você é pastor. Eu quero voltar, pastor. Só faz um sinal, que eu vou dizer, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Você quase que não chegava aqui hoje, né? Chegou. E você é uma escolhida de Deus, um escolhido. Afastou-se, você reconhece. Mas você quer voltar. E Deus, Ele abre os braços para você. Você estava bem, mas afastou-se. Quer voltar nesta noite? Eu quero, pastor. Faz um sinal assim, que eu estou entendendo a tua volta e vou dizer, Deus te abençoe. Quem é você? Se desejar, não é nem por força, nem por violência. E Deus vai começar, aliás, já começou trabalhando. Talvez você nem pensasse estar aqui hoje à noite, e Deus trouxe você. E tem alguém intercedendo pela tua vida. Se tiver alguém, faz assim só. Não precisa vir aqui à frente não. Eu entendi, pastor. E eu preciso urgente voltar para Deus. Eu preciso com urgência, porque eu reconheço que abandonei. Eu quero voltar ao primeiro amor. A igreja está orando por você. Você precisa dar uma resposta. A Bíblia diz, todos aqueles que me confessar diante dos homens, eu me confessarei também diante do Pai que está no céu. Deus quer fazer uma mudança na tua vida. Tudo está dando errado. Deus quer que dê certo. E o primeiro passo é você voltar para o Senhor. Eu vou concluir, irmãos, que eu sei que essa palavra foi suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas eu pergunto mais uma vez, e tem alguém orando por você do teu lado, quem é você? Sou eu, pastor. Eu quero que você ore por mim. Eu vou dizer daqui, Deus abençoe você. E você vai receber a libertação e a bênção de Deus, porque Jesus ainda hoje liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está pesada a mão, está em dúvida, não tenha dúvida. É o Senhor que está chamando você. Ora por esse irmão que está do teu lado. Você nem sabe o nome dele, ora por ele, que está na tua frente. Ora por essa irmã. E eu quero encerrar perguntando, quem é você?
Deus te abençoe. Olha que tanta lágrima ali, ó, gente. Olha que tanta lágrima, gente. Você pensa que é o que isso? Suas orações é Deus agindo. Quem é a segunda vida? Pode ficar aí. Tem a segunda. Deus vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Ninguém pode te ajudar. Jesus pode. As pessoas às vezes só criticam, mas só Jesus pode libertar. Pergunta pela tua sorte, porque o casamento deu certo, tanta coisa. Mas Jesus pode mudar tudo. Teu emprego, tu não te informaste, é tanta coisa que acontece. Mas essa noite Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer trazer você de volta. A igreja tem oração. A segunda vida, pode fazer um sinal? Em nome de Jesus, quem é você? Assim, ó. Eu, pastor. Amém, Jesus. Olha aqui uma jovem em lágrimas. É Deus que faz isso. É Deus que opera isso na vida do crente. Não é argumento muito bem, Lulinha. Aperta a mão. É Deus que opera. Todos pecaram e destituídos foram, eu e você. Uma vida sem alegria. Quem sabe muitos aqui viviam na prostituição. Era toda semana um homem, todo dia uma mulher, agonia. Deus lhe deu um banho no sangue e lavou você. Hoje você está aqui, é estranho para o diabo. Então a gente tem que se comportar como crente. Quem é a terceira vida? A igreja está orando. 1, 2, 3, quem é? Levanta a tua mão, porque é noite de libertação. Em nome de Jesus. Que a terceira vida está com a gente. Quantas pessoas chorando, se está na presença de Deus. É contigo e com Deus, amado. Ninguém pode te ajudar não. As pessoas apontam a gente, mas só quem ajuda é Jesus. E Ele está chamando você. Você acredita na oração sua? Ore de novo, ore mais um pouquinho. Que está vindo a terceira vida, para a glória de Jesus. Quem é você? Sou eu, pastor. É Deus que faz um milagre na tua vida. Você anda muito ocupado, né? Ocupado com tanta coisa, a igreja já era. Não tem um tempo não. Me casei, tem menino, não sei o que. A conversa é essa. E distante de Deus. Ei, volta depressa. Volta, porque só Jesus pode dar vitória. Tem a terceira vida, a igreja está orando. Aleluia! Aleluia, mais uma jovem senhora ali, irmão. 1, 2, 3. A igreja pode ficar de pé nesse momento. É Deus que faz isso. É jejum e oração. Daqui a pouquinho tem torre. E amanhã de 6 horas oração. E eu vou encerrar com oração, pastor Abisaí. E quero perguntar, por favor, você ficou de pé, destravou, deu um estralo, não foi? Quem é a quarta pessoa? Veja o que é que Deus faz. 1, 2, 3. Eu já podia estar satisfeito com uma só. Deus dá. Festa no céu. 3 vidas. Mas tem a quarta. Quem é você? Quarta vida. É tu, homem de Deus. É tu que tem o chamado do Senhor. Não deixe para amanhã. Deus quer operar na tua vida hoje, mulher de Deus. Tem a quarta? Criado no evangelho ou não foi? Dentro de igreja ou não foi? Escola bíblica dominical ou não foi? Desde criança. É vovó, é mamãe, é papai. E hoje afastou-se. Deus te chama, eu vou encerrar. Quem é a quarta pessoa? Só falta dizer o teu nome e teu sobrenome, porque Jesus sabe quem é você. Tem a quarta pessoa, em nome de Jesus. Igreja orando. A igreja quer dar glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, amém. Amém. Deixa Deus trabalhar. 4 vidas para Jesus. 4. Diácono Charles, vem cá. Diácono Charles, ele vai fazer essa oração final. Em seguida estarei ministrando. E eu sei que tem mais vida, viu, irmão? Tem mais. Porque quem começou essa obra é Deus. Pastor Samuel apenas um vaso. Lembra que eu falei? Por misericórdia. Diácono Charles, a gente vai fazer uma oração por essas 4 vidas. E quem sabe alguém na rede social liga pra gente, visita a gente. A gente quer orar por você. Vamos orar, Charles, nesse momento. Que bênção, né?
essa noite, noite de salvação. Aleluia. Para a glória de Deus e a alegria nossa. Uma mensagem que eu digo sempre, como o pastor diz sempre, para salvar o mundo inteiro. O mundo inteiro. E eu creio, meu pastor, que essa mensagem alcançou cada coração aqui nessa noite. E para a glória de Deus, essas 4 vidas. Amém, Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, porque está havendo festa no céu. Aleluia. 4 vidas para se render aos teus pés. Obrigado porque é a tua palavra que convence o homem do pecado, meu Deus. É a tua palavra que redime o homem do pecado. É a tua palavra, Pai, que transforma o homem do pecado, meu Deus. O homem que outrora vivia no lamaçal, hoje já não vive mais. O homem que comia com os porcos, hoje já não come mais. Verdade, porque está, Pai, na tua presença. Obrigado, meu Deus, porque essa mensagem, ela invadiu cada coração nessa noite. E essas 4 vidas, Pai, foram impactadas pelo poder da tua palavra. Aleluia. E eu creio que aqui tem mais. E logo mais, antes de chegar, Pai, a 0 hora, antes de dormir, vai ter um encontro contigo. Aleluia. Vai se libertar. Amém. Vai pedir perdão dos seus pecados. Creio, Deus. Vai ser redimido e vai se levantar e dizer: Aleluia. Senhor, obrigado porque o Senhor me curou. Obrigado, meu Pai. Obrigado nessa noite, Pai, porque vai ficar marcado esse dia. Esse dia, Pai, está registrado no livro da vida. Verdade, Deus. E essas vidas, Pai, o Senhor sustente e segure. Dê sabedoria, dê discernimento. E também, Pai, Aleluia. dê a alegria da salvação, Glória. como tu deste a Davi, Pai. Bendito é o teu nome. Agora eu te peço pela igreja, para os membros e congregados que ouviram essa mensagem, meu Deus, que peça também perdão dos seus pecados. Perdão. Que se liberte, que peça ajuda, que peça socorro, que peça graça, que peça misericórdia do teu Espírito Santo. E nos ajuda, Pai, a andar na tua presença, Pai, Em nome de fazendo a tua vontade, não a vontade segundo a carne, mas segundo a vontade do teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Abençoa essas vidas, Pai, Abençoa, Pai. para a glória do teu nome e a alegria Aleluia. nossa. E te louvo e te agradeço também Em pelo nome de ungido, o anjo da igreja, que tu usasse ele tremendamente nessa noite. Outrora, dias atrás, não podia nem falar, não podia pregar, mas pregou Aleluia, a palavra, Pai. aleluia. Porque tu desse força, Misericórdia. tu restaurasse as cordas vocais do teu pastor, Aleluia. Pai, aqui da nossa igreja. Em nome de Jesus. Continua abençoando o teu servo, nosso pastor, presidente, Misericórdia. que necessita da tua ajuda, do teu socorro, Pai, porque ele tem alegria e tem prazer de pregar a tua palavra Bendito seja teu nome. e de ver essas vidas sendo salvas. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de E eu Jesus, creio meu Pai. Que essa noite, Pai, está na história de 24 anos de uma igreja promissora, uma igreja que prega a tua palavra, uma igreja que tem um evangelho legítimo, uma igreja que tem, Pai, coragem de falar que o Senhor é o único Salvador, que o Senhor é a verdade que liberta. Obrigado por essa igreja EBT. Em nome de Jesus. Te agradeço e te louvo. Sim. É no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. A igreja pode dizer amém, irmão? Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja na vida desses 4 irmãos, da tua igreja e de todo Israel, desde agora e para sempre. A igreja pode dizer amém? Uma boa semana para todos, vão na paz.